A síndrome de Edwards é uma anormalidade, uma alteração genética que ocorre no cromossomo 18. Acontece na divisão celular, na formação de um novo indivíduo. Então, vamos representar aqui, muito resumidamente, a divisão celular da formação de um óvulo, que é gerado pela mãe, a ovogênese. Tudo começa com uma célula que possui 46 cromossomos, divididos em 23 pares. Então é importante perceber que o que vamos mostrar aqui acontece em todos os 23 pares. Começamos o processo de meiose. No primeiro momento, acontece a duplicação dos cromossomos. Aqui, apesar do cromossomo conter duas informações de DNA, continua sendo um único cromossomo, pois eles estão ligados pelo centrômero, aqui no meio. Depois disso, a célula se divide e os cromossomos são separados. Sendo assim, ficamos com 23 cromossomos em cada célula. Lembre novamente que isso acontece em todos os 23 pares de cromossomos iniciais. Aí, na próxima etapa, o cromossomo formado por duas cópias de DNA é dividido, dando origem a mais duas células, cada uma ainda com 23 cromossomos. E esses seriam os óvulos maternos. O espermatozoide do pai é formado também em um processo assim como esse. No final, para haver a reprodução, é preciso que os 23 cromossomos do óvulo se encontrem com os 23 cromossomos presentes no espermatozoide, formando assim um humano com 46 cromossomos divididos em 23 pares. Mas como acontece a trissomia do 18 então? A maioria dos casos é causada pela falta de disjunção dos cromossomos. Por exemplo, se na primeira parte do processo de meiose não acontece a divisão, uma das células vai acabar com um cromossomo a mais, enquanto a outra vai acabar com um a menos. Se você se perdeu nos números, é porque esqueceu que isso acontece para todos os 23 pares de cromossomos, e apenas um deles, o 18 no nosso caso, sofreu a falta de disjunção. Depois, no resultado final, no lugar de 4 células com 23 cromossomos, teremos 2 com 24 e 2 com 22. A falta de disjunção também pode acontecer no segundo passo da divisão, sendo o primeiro passo bem-sucedido, resultando no número correto de cromossomos, e a falha acontecendo na meiose 2, causando uma célula com 24 cromossomos, uma com 22 e 2 células com o número correto, 23 cromossomos. Aí, a geração de um novo indivíduo, proveniente dos óvulos com um cromossomo extra, vão causar a trissomia do 18. Mesmo rara, a síndrome de Edwards é a segunda trissomia mais comum que existe, ficando atrás somente da síndrome de Down. Existem vários exames capazes de diagnosticar a trissomia 18. Durante o pré-natal, os exames de imagem indicam o risco ou a probabilidade de a criança ter a trissomia 18, mas a confirmação pode ocorrer através do exame do cariótipo, que pode ser realizado a partir da 10ª semana de gestação. A síndrome não possui tratamento específico, mas são aplicados cuidados paliativos que visam oferecer dignidade e diminuição do sofrimento. Cirurgias podem tratar algumas das anomalias relacionadas, mas em caso de procedimentos extremos e invasivos, podem não ser a melhor opção para uma criança cuja expectativa de vida é extremamente curta. As principais características dos portadores de síndrome de Edwards apresentam retardo físico e mental, defeitos cardíacos, o crânio é muito alongado na região occipital, o pescoço é curto, o pavilhão das orelhas é dismórfico, com poucos sulcos, a boca é pequena e triangular, grande distância intramamilar, os genitais externos são anormais, o dedo indicador é maior do que os outros e flexionado sobre o dedo médio, os pés têm as plantas arqueadas, as unhas costumam ser hipoplásticas e atrofiadas. A morte ocorre em geral antes da primeira infância, aos 3 ou 4 meses de idade, mas pode ser protelada a quase 2 anos.